agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por toda a sua bondade, tua graça, todo o seu livramento para com os seus, para conosco. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, porque sem o Senhor, nada disso era possível, Pai. Nada disso era possível, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós não temos palavras para expressar a gratidão que nós temos, Senhor, por a tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado, Senhor, com a tua igreja, pelo teu cuidado, Pai, com a vida da tua igreja, Pai, a vida, Pai, de cada um, dos nossos idosos, dos nossos filhos, Senhor, do teu povo, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Como eu tenho dito, nós não temos palavras, Senhor, para expressar, tamanha é, Jesus, a gratidão. Nós só podemos, Senhor, agradecer, esboçar isso, Senhor, com a nossa vida. Ter uma vida de obediência, Pai, à tua palavra. Ter uma vida de obediência, Pai, aos teus preceitos, à tua vontade, Pai. Que esse tempo, Jesus, que nós passamos aqui, Jesus, ou que nós não passamos aqui, Senhor, passamos em casa como igreja, não deixamos de ser igreja, porque igreja somos nós. Isso aqui é só templo, Jesus. É só um ajuntamento, Pai, é só um lugar onde a gente se encontra para expressar o teu amor, a tua graça e a tua bondade. Mas foi um tempo, Senhor, de aprendizado para alguns, para outros nem tanto. Alguns, Pai, a gente sabe que passou displicentemente, sem prestar atenção, Pai, sem fazer as leituras certas. Para outros não. Para outros foi um tempo de aprendizado rico, Senhor, na tua presença, onde o Senhor se manifestou, onde entendeu, Senhor, onde fez as leituras corretas, Senhor. Que a palavra diz, Pai, que tudo coopera, Senhor, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós te agradecemos por isso, Pai, porque nós entendemos como igreja, Pai, que toda pandemia, Jesus, todo assolamento, Pai, que vem contra a tua igreja, contra o teu povo, de uma certa forma ela está contribuindo para o bem, Jesus. Porque nós somos firmes, Senhor, é na rocha que é Cristo, Senhor, não nas circunstâncias, Senhor. Faz a tua igreja entender isso, Pai. É em ti, Jesus, é em ti, Jesus, não na circunstância, Pai, não naquilo que aparentemente está bem, não naquilo que nós temos, que nós possuímos, não em bem, Senhor, não na saúde, Senhor, mas em ti, Jesus, em ti, Senhor, firme em ti, Jesus, nossa rocha, Senhor, nosso Deus maravilhoso, aquele que tem cuidado de nós, tem cuidado dos seus. Rogo pela tua igreja, Pai, rogo pelos aqueles que estão ainda impedidos, Jesus, de uma certa forma, pelo cuidado do Senhor, impedidos de vir, Senhor, mas tudo isso é cuidado, Senhor, que eles possam compreender, Pai, nossos idosos, nossas crianças, que eles possam compreender, Senhor, que é cuidado do Senhor, é uma proteção do Senhor para com eles, Pai, nesse tempo delicado. Mas enquanto isso, nós estamos aqui como igreja, Pai, para celebrar, Pai. Celebrar, Pai, a tua vida, Jesus, a tua vida em nós. Porque nós só nos movemos por conta do Senhor, Pai. Oh, Pai, se há alguma coisa boa em nós, Pai, é fruto do teu amor em nós, Senhor. Porque não há nada, não há produção nenhuma boa em nós, produzida por nós mesmos, Senhor. Não há, porque nós somos mal. A palavra diz que nós somos mal, pecadores. Miserável homem que sou, Paulo diz isso. Miseráveis homens que somos, Senhor. Se eu expresso alguma coisa de bom, Senhor, vem do Senhor. Eu não tenho que me gloriar em nada. Em nada, Senhor. Em nada, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel sobre a nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Nós poderíamos passar a noite toda só te agradecendo, Pai. A tua palavra diz que lá no céu nós vamos ter um tempo, Senhor, só de dizer santo, 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 santo. Santo é o teu nome, Senhor. Oh, Jesus, santo, 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 Pai, tu és santo. Tu és santo, Senhor. Enche o coração da tua igreja, Pai, de cada um dos meninos do Ministério de Louvor. Enche o coração deles, Senhor, da tua glória, da tua presença, Senhor.
Enche o coração, Pai, da tua liderança, de cada um, Pai, cada líder que está aqui, líder da sua casa, líder do seu lar, líder de si mesmo, Senhor. Transforma a tua igreja como uma igreja que aprende a ser líder, Pai, no Senhor, Paizinho, se alinhando, Pai, buscando esse alinhamento, Pai, no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Pai, obrigada por essa noite, obrigada por tanto tempo, Pai, e nós estamos aqui no primeiro, depois de um tempo, Pai, sem nos reunir, o primeiro culto de domingo, Jesus, para celebrar o teu nome num lugar maravilhoso, Jesus. Até isso, Senhor, reservaste para nós um lugar maravilhoso. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos, pela água que tomamos. Obrigada pela saúde, Senhor. Obrigada, Jesus, por cada livramento, Senhor. Obrigada porque essa pandemia não nos acometeu, Senhor. Não nos tirou a vida. E tem misericórdia daqueles que ainda estão lutando, Senhor. Em nome de Jesus, nessa luta. Em nome de Jesus, Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos, Pai, por tão grande amor. Muito obrigada, Pai. Amém, amém. Quero chamar o Ministério de Louvor para a gente começar louvando e adorando o Senhor. Quero convidar a amada igreja a ficar de pé, né, para a gente louvar. Amém, Senhor. Nós saudamos a amada igreja com a graça e a paz, amém? Vamos deixar louvando o nome do nosso Deus. Necessita mais de
Vamos estar dedicando nossos dízimos e ofertas na casa do nosso Deus. Acabou de cantar que o Espírito Santo se move em você, né? Se move em nós como igreja. Amém? Eu queria que vocês abrissem a palavra em Deuteronômio 10. Queria aqui agradecer pelo casal que acabou de chegar. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Sinta-se em casa. Deuteronômio 10, do 12 ao 14. Queria que vocês ficassem de pé, em reverência à palavra do Senhor, essa palavra santa que cura, que restaura a nossa alma. A palavra diz assim, todos encontraram?
A palavra diz assim, Deuteronômio 10, do 12 ao 14. E agora, ó povo de Israel, o que o Senhor, seu Deus, quer de vocês? O que Deus quer é que vocês respeitem o Senhor, seu Deus, e que sigam os seus caminhos, que o ame e que sirva o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma. Que vocês cumpram os mandamentos do Senhor e os decretos que hoje lhes dou para o próprio bem. Amém? Amém. Pode sentar. Amada igreja, aqui tem uma pergunta, né? E tem a resposta, né? Porque Deus não nos faz pergunta e não nos deixa sem resposta. Amém? O que Deus requer de nós? O que Deus requer de vocês? Vocês já fizeram essa pergunta? O que Deus requer de mim, de você? Aqui em Deuteronômio ele responde isso. Aqui foi um tempo que Deus falou com o seu povo, o povo de Israel, mas a palavra de Deus ela é para nós, né, que fomos comprados também com o sangue de Jesus. E ele diz que viva de maneira agradável. Que viva de maneira agradável. Ele vai dando os pontos, né? Que ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que sirva a Ele. É interessante, né, que quando eu estava refletindo sobre esses pontos, eu fiquei pensando assim, Senhor, eu posso, como igreja, servir sem amar. Eu só não posso amar e não servir. Quem ama, serve. Amém? Amém. Quem ama, serve. Agora eu posso servir sem amar. Eu posso ser uma igreja que eu sirvo e não amo. Eu posso ser uma igreja que eu esteja servindo ao Senhor, esteja na casa de Deus, fazendo as coisas obrigada, empurrada, à força. Isso não é amor. Isso é serviço. E isso e não deixa de, como é que eu posso dizer, ter seus benefícios, né? Porque quando você serve, você tem os benefícios do serviço. Mas a questão é porque tem algumas implicações, e uma delas é o peso de eu estar servindo sem amar. É muito interessante, porque quando eu sirvo, um dos exemplos é a questão da maternidade. Da maternidade. Quem é mãe sabe disso, quem é pai também, mas quem é mãe, a maternidade, quando os filhos chegam, ela puxa mais das mães. Né? A gente se acorda de madrugada para dar de mamar, é cansativo demais. A gente vai ali servindo, mas a gente faz aquilo por amor. E aquilo não gera peso em nós. Gera cansaço, mas não gera peso. Eu queria que vocês hoje refletissem sobre isso, sobre essa palavra. Também sobre a que o pastor vai falar, lógico. Que nós como igreja, nós podemos estar na igreja servindo, fazendo algo para Deus, mas sem amar a Deus. Por que isso pode acontecer? Possivelmente porque eu não conheço a Deus na profundidade que eu deveria conhecer. Eu preciso ajustar alguma coisa. Talvez eu aderi a um grupo. Eu até aceitei Jesus, mas eu ainda não mergulhei o tanto que eu deveria mergulhar nessa profundidade de conhecer Jesus a ponto de eu amar, independente do que Ele peça. Independente do que Ele peça. Porque o que Ele vai pedir vai ser cansativo, mas não vai ser pesado. Porque eu amo Jesus. Porque eu sei o que Jesus fez por mim. E foi assim, foi a mesma forma que Jesus recebeu a missão em relação ao Pai. Né? Ele amou, a palavra diz que Ele nos amou até o fim. Aleluia, Ele nos amou até o fim. Porque quem ama, serve. Quem ama, ama servir. Porque Ele não serve à igreja, não serve ao pastor, Ele serve a Jesus. Enquanto a gente não entender que o que nós estamos fazendo é para Jesus, que morreu na cruz, que era uma cruz que era para ser minha, enquanto eu não entender isso, eu vou estar possivelmente servindo por obrigação. Aí é peso, é puxado.
é ruim, é cansativo, né? Porque é todo tempo, às vezes a liderança pedindo, alguém pedindo, eu vou ter que ir por força. Mas porque o meu foco não está em Jesus, nosso olhar não está em Cristo. Está às vezes no pastor, na esposa do pastor, numa liderança, na igreja. Mas não é isso. O interessante é que essa palavra de Deuteronômio, quando foi dada para aquele povo, ele diz isso, né? E agora, ó povo de Israel, nós somos Israel hoje, do Senhor, né? Promessa é para nós também. O que o Senhor, seu Deus, quer de vocês? Então, e agora, Débora, o que o Senhor requer de você? Ou agora, Preta, Edneus, o que o Senhor requer de você? E agora, Giovanni, o que o Senhor, Glória, o que o Senhor requer de você? Aí ele vai dando os pontos. O interessante é que Jesus, ele não nos deixa sem respostas, como eu falei no início. Ele não nos deixa, ele sempre vai dando. O que Deus requer de nós, ele dá os pontos, mas no final tem um propósito. Vamos ler o propósito? Que é no último, que diz assim: que vocês cumpram os mandamentos do Senhor e os decretos que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Esse é o propósito de Deus. Você entende que as coisas de Deus não devem ser pesadas, porque no final é para o nosso bem. É para o seu bem, gente. Você já pensou, quando eu começo a entender isso, que todos os decretos, tudo aquilo que Deus pede é para o meu bem? Às vezes, quem trabalha sabe disso, né? Giovanni trabalha, alguns trabalham aqui que tem patrão, e o patrão pede algumas coisas que não é para o benefício seu, é para o benefício do patrão e da empresa. Pesado, né? Às vezes. E tem que fazer. Mas aqui não. É para o seu próprio bem. Você já pensou uma pessoa que lhe ama tanto e que lhe pede algumas coisas que não é para ser pesado, porque é para o seu bem. Não é para o bem dele, não. É para o seu bem. É um cuidado que ele tem para você. Quando a palavra pede para você obedecer, não tem nada a ver com Deus, não. Tem a ver com você. É para o seu bem. Obedeça, que é melhor para você. Obedeça, que é melhor para você. Se eu entendesse isso, se eu tivesse entendido isso, com essa profundidade que eu hoje aqui entendo, eu não tinha feito tanta besteira na vida. A gente não tinha feito tanta besteira na vida, né? Assim, atropelado tanta coisa. Se eu tivesse corrido para a palavra, quando a palavra diz não, porque é para o seu bem. Que a gente como igreja possamos viver esse tempo entendendo isso. Que a gente como comunidade possamos entender isso. Que tudo isso que a gente tem que fazer, que tem que cumprir, o propósito é o nosso bem. Amém? Eu queria chamar a irmã Leila. A irmã Leila, ela vai falar aqui sobre Missões Estaduais 2020, que tem como tema Meu Ceará, Minha Seara, né? E ela vai falar um pouquinho aqui para vocês o que é isso. Boa noite, graça e paz a todos, né? Vou só dar assim, uma rápida, né? Falar bem rapidinho aqui sobre justamente missões estaduais, né? Todo ano a gente tem sempre um tema, tem sempre um chamado, né? E combinou aqui com a palavra que a Glória disse, né? Que quando todas as coisas cooperam, são todas. Né? A questão do obedecer, né? Quando a palavra diz que é para a gente ir de pregar o evangelho a toda criatura, né, para a gente obedecer, né? Então, assim, o nosso tema de missões estaduais da campanha 2020 é justamente um tema, vamos dizer assim, bem focado e bem voltado justamente para o nosso sertão, né? Até aqui, nós temos aqui bem típico, né? O desenho aqui é bem típico do nosso sertão, porque está sendo bem voltado justamente para o nosso sertão. Meu Ceará, minha seara, né? Aí a divisa está em Mateus 9:38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara, né? E esse rogar ao Senhor por ceifeiros, não é que a gente vai orar para que Deus, quando a gente cumprir o ID, né, que é pregar o evangelho, aí as pessoas vão se converter e aí eles vão virar os ceifeiros para a seara. Não.
Ele está pedindo aqui, é para nós, igreja, sermos esses ceifeiros para irmos até a seara, né? Irmos até a seara justamente para cumprir o ID, né? É uma pequena inversão aí. Não é que a gente vai orar para a pessoa se converter para poder cumprir a seara. É orar para que os irmãos da própria igreja, né, eles tomem consciência de que é preciso realizar o ID, né? Porque a seara é grande, né, e os campos estão prontos para a ceifa. Assim também a palavra vai nos dizer. Os campos estão brancos, estão prontos, muitas pessoas, é claro que não são todas, mas muitas pessoas ainda estão sedentas do amor de Deus. Muitas pessoas ainda estão necessitadas de ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus que salva, que restaura, né? E que é viva e eficaz na vida daquele que crê, né? Aquele que a gente vai, prega, anuncia, e ele crer nessa palavra, ali a palavra se torna viva e eficaz na vida dele, né? E aí então ele vem, não para a igreja. Outro dia eu conversando com um rapaz, né? Aí ele era um vendedor, ele disse, quando a pessoa vai numa loja, tudo que o vendedor fala, ele acha que é porque a gente quer vender, e realmente é, eu disse. Então é parecido com a gente que é crente. Quando a gente fala da palavra, as pessoas acham que a gente quer que ele vá para a igreja. Não, eu disse, não é. Porque placa nenhuma de igreja salva, e sim só Jesus. Né? Foi isso que eu falei para ele. Realmente, quando a gente fala, é apontando para Jesus, que é o único que salva. Amém? Amém? Então, assim, que nós possamos ter sempre no nosso coração esse desejo de realizar o ID. Não é só lá nos confins, né? Graças a Deus que Deus também chama ceifeiros para ir lá para os confins. Né? Glória a Deus por isso. Mas nós que não podemos ir para os confins, nós podemos realizar o ID na nossa família, no nosso bairro. Tem tantos da nossa família, né, necessitados também, carentes, né? Aliás, todos somos carentes da glória de Deus, né? Pecadores carentes da glória de Deus. E a gente pode realizar esse ID no nosso bairro, na nossa família. Amém? Glória a Deus por isso. Amém, obrigada. Queria chamar o pastor Giovanni, mas antes pode vir, pastor Giovanni, eu queria só orar, né? Não só por ele, eu queria orar pela Lília, pela vida da Lília, né? A igreja, ela sabe que a Lília foi acometida de um acidente e está passando por essa luta aí em relação, né? Graças a Deus que Deus a livrou de muita coisa, né, Lília? Que a proporção foi muito grande, ela está em recuperação, em nome de Jesus, vai conseguir, porque ela é forte, né? No Senhor ela é mais forte ainda. Alguns são fortes, no Senhor é mais forte ainda. E eu queria orar pela vida dela, enquanto a gente estava louvando, e pelo Cícero, né? O irmão Cícero está fazendo uma cirurgia, né? Foi para Fortaleza, na iminência de fazer uma cirurgia, né? Assim, e que também tem passado por muita luta. Enquanto eu estava aqui, eu estava observando a Lília, né, que sempre serviu desde pequenininha. E assim, acometida por essa enfermidade, e Deus começando a tocar no meu coração para que a gente levantasse uma oração pela vida dela. E que vocês não esquecessem dela nas orações de vocês. Coloquem a vida dela para que a recuperação delas seja no tempo do Senhor. Que o Senhor sabe todas as coisas. Nós temos que aprender a viver Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, não é assim? A minha pergunta é, você ama o Senhor? Vocês amam o Senhor, igreja? O que você está passando está cooperando. O que você está passando está cooperando. Faça as leituras corretas. Tente fazer as leituras corretas. Para não passar desapercebido nos processos de Deus. Amém? Vamos se levantar? Pode ficar ali sentada. Vamos orar pela vida dela e pela vida do Cícero. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida da Lília, Pai. A vida da Lília, da nossa Lília, diante do Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, que a Tua mão poderosa e o Teu olhar amoroso possa estar sobre a vida dela. Nós agradecemos, Senhor, já desde já, porque o Senhor livrou ela, Pai, de grandes coisas, porque a proporção do acidente nós sabemos que era grande.
E ela está aqui, louvando ao Senhor, no primeiro culto depois do acidente, no culto de domingo. E nós agradecemos, Pai, pelo coração dela, que o Senhor a renove, a restaure, que ela possa cravar dentro do coração dela, Romanos 8:28, tua palavra que é viva e eficaz, que todas as coisas, Pai, mesmo o acidente, mesmo esse processo, está cooperando para o bem dela. Que ela faça as leituras corretas, que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Que lá no cantinho dela, sozinha, Pai, nas impossibilidades da vida dela, acometida por essa enfermidade, Senhor, que ela possa refletir, Pai, o teu carinho, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos ela diante do Senhor e esperamos, Pai, o milagre acontecer. Em nome de Jesus, restaura ela, sara ela, para que ela possa voltar como a menina nova que é, Pai, a andar normal. No nome de Jesus, colocamos diante do Senhor também a vida do Cícero, Senhor, que tem passado por muitas lutas, o teu filho amado, Senhor, que eu sei que o Senhor o ama, Pai, um homem de Deus, e tem passado por muitas lutas, mas nós também, Pai, nos ficamos, Senhor, nos agarramos na promessa de Romanos, Pai, que todas as coisas que tem passado o Cícero tem cooperado para algo maior. Nós não vamos ver essa situação como definida, Jesus. Nós cremos, Senhor, que tudo isso aqui é um meio para um propósito maior. Cuida do Cícero, cuida dos enfermos da tua igreja, cuida da mãe da Diana, que também está precisando, passando por luta. Pai, em nome de Jesus, restaura ela, Senhor. Cada enfermo dessa igreja, cada um que necessita da tua graça, da tua cura, do teu amor, da tua proteção, nós colocamos diante do Senhor essa noite. E pela fé, Pai, nós esperamos um milagre no Senhor. E vamos aceitar a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, Pai. Amém, Pai. Obrigada, Senhor. Amém. Aqui, pastor Giovanni. Boa noite a todos, graça, paz. Hoje eu estou de castigo, primeiro domingo, né? Esqueci a garrafinha de água. Lembrei ali quando tive sede, né? Tanta coisa, mas assim, tudo bem. Alguém lembra onde nós terminamos nossa exposição do livro do Evangelho de... Lembra? Lembra não? O último culto antes da pandemia. De Marcos, né? Nós falamos no livro de Marcos, do verso 1 a 15, né? Basicamente a introdução do livro. Então nós vamos fazer o quê? Vamos continuar, né? Eu tinha começado as parábolas com as lives, né? Nas lives eu tinha começado as parábolas, mas aí voltou. De forma repentina voltou. Então a gente para com as parábolas e vamos dar continuidade ao trabalho que começamos, né? Então vamos lá para Marcos, do capítulo 1, a partir do 14 ao 20, tá certo? Eu tinha outra coisa para dizer, mas a minha cabeça hoje... Marcos capítulo 1. Vocês lembram que nós falamos na outra vez, onde que o texto narrou o anúncio da vinda do Messias através de João Batista, onde João Batista era o precursor, não o precursor, mas o preparador, né? Aquele que prepararia o caminho do rei dos reis, do Messias. E aí, depois que João Batista ele acaba o seu tempo, e aí surge o Messias para ser batizado, né? E aí depois João Batista é preso, acabou o seu tempo. E Jesus começa o seu ministério. A partir do verso 14, Jesus começa o seu ministério na Galileia. O Evangelho de Marcos, eu vou só relembrar, a título de introdução do livro, foi um evangelho escrito aos romanos, na intenção de quê? Na intenção de mostrar um rei servo
Se vocês notarem, talvez algumas Bíblias de estudo tem como título Jesus, o servo. Para contrastar, Marcos estava querendo contrastar aqui a ideia do César, que era um rei, mas que não era servo. E Marcos mostra Jesus como sendo um rei, mas um rei servo. Né? Então, eu queria orar agradecendo a Deus e pela presença de cada irmão aqui, e orar para que Deus abra o nosso entendimento, o entendimento de cada um. Eu não sei quantos de vocês estão afiados na palavra, né? Eu não sei quantos de vocês estão desafiados, né? Desafinados. Desafiados não, desafinados. Bebeu não, né? Tá bom. Eu não vou pedir nem para botar o álcool gel no microfone, porque foi a minha esposa que usou, então a gente já está acostumado nos beijinhos lá em casa, então não vai fazer diferença, né? A Leila usou, pois traga aí o álcool gel, por favor. Então, assim, amados, queridos irmãos, baixem suas cabeças, por favor. Amado Deus, eu quero que o Senhor prepare os corações de seus ouvintes hoje à noite, meu Deus, hoje à noite. Sobretudo, meu Deus, primeiramente, prepare o meu coração e a minha mente. Que o Senhor encontre um servo aqui hoje à noite, assim, como foi ministrado aqui primeiramente. Alguém que serve a Ti, não por obrigação, mas por gratidão. Mas porque entende que é melhor para mim servir ao Senhor. Porque entende que o melhor caminho é estar na Tua presença, é estar sob o Seu cuidado. Porque entende que o Senhor é bom. Que a Sua misericórdia dura para sempre. Cuida de mim, meu Deus, nessa noite. Cuida do Teu povo, dos Teus ouvintes. E que a Tua palavra e não a minha seja ministrada hoje à noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, maravilhoso o ambiente, né? Glória a Deus. Então, o texto do verso 14 diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados. Saíram após Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Por favor, pode me trazer o álcool. Amém. Valeu, obrigado. Então, recapitulando, Jesus ele começa seu ministério depois que cumpre-se todo o Antigo Testamento, né? Porque ele diz: o tempo está cumprido. Ele sai dizendo: o tempo está cumprido. Não só o tempo de João Batista, mas se encerrou em João Batista. O tempo que preparava a vinda do Messias se cumpriu. Agora cheguei. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. Né? E aí, ele anuncia esse tempo da graça, o tempo em que o seu governo e a sua soberania iria vir sobre a terra.
Hoje nós vivemos o tempo da graça, o tempo do cristocentrismo, né? Embora que muitos não vejam Jesus como o centro de sua vida, mas Jesus, ele é o centro, sempre foi. Sempre foi. É o centro da Bíblia. É o centro de todas as coisas, porque nele subsistem todas as coisas. Mas aqui ele está anunciando e dizendo que esse tempo da graça chegou, o tempo de perdão, o tempo em que a graça viria para os gentios, o tempo que os judeus experimentariam, mas que o evangelho seria propagado aos gentios e proclamado. Essa graça que onde que abunda o pecado, a graça superabunda. Onde que ela vence todos os males da nossa vida, onde que ela é irrevogável, ela é imerecida, é um favor imerecido. Mas ele diz que a condição para que essa graça venha se fazer valer seria o quê? Arrependimento e fé. Por isso que nós, quando começamos o Evangelho de Marcos, o tema é esse, arrependimento e fé. E nós colocamos ali naquele pallet, né? Tempo de arrependimento e fé. Então, enquanto nós estivermos no livro de Marcos, nós estamos pregando aqui o arrependimento e fé. Então, amados irmãos, ele começa e continua caminhando junto ao mar da Galileia. Ele encontra 2 galileus pescando. Esses homens, Simão, que seria Pedro, Simão e André. Esses homens, eles já conheciam Jesus assim de ouvir falar, porque eles eram discípulos de João. No texto do Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que esses homens já eram discípulos dele, né? Por isso que eu quero aqui que você quiser abrir, mas eu vou passar para cá, para esse texto, que é um texto quase que paralelo. Não é um texto paralelo, mas é um texto que ajuda muito, porque João, ele conta a história diferente, justo porque eram públicos diferentes. Então, cada evangelista, escreve o evangelho, a mesma história, mas de forma diferente, porque o seu público era diferente. E João, ele escreve o seguinte, no verso 35 do capítulo 1: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguia, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Notem os senhores que parece que esse acontecimento foi bem anterior a esse outro que eu li, ao chamado lá aos pescadores da Galileia. Mas note que são as mesmas pessoas, são André e Pedro. Então, quando Jesus chama André e Pedro na Galileia, Jesus já tinha tido um encontro com eles assim, bem... E note que Jesus já tinha dito para Pedro: tu és Simão, mas tu serás chamado Cefas. Lançando ali uma espécie de sugestão apenas. Uma espécie de sugestão. Não era um chamado ali naquele momento. O chamado está aqui no mar da Galileia. Mas era um dito profético, digamos assim, na vida de Pedro. De modo que eles já conheciam, pela pregação de João Batista. E João Batista mostra para eles. E quando Jesus chega
no mar da Galileia, eles já conhecem Jesus. Jesus, ele diz: vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens, né? Então, eu queria aqui falar algumas coisas a respeito do chamado. Primeiro que eu queria falar dos desafios que é seguir Jesus, baseado aqui nesses textos. Primeiramente, que existe o fato de você o fato de você aceitar esse chamado envolve um ato de fé. Aliás, eu quero dizer o seguinte, que justamente isso é um desafio, porque justamente o que Jesus prega é o que? Arrependimento e fé. Agora, quando Jesus chama esses homens conheciam Jesus, mas não tinham a ideia no que ia dar futuramente para eles. Que projeto seria esse? Que projeto esse homem está propondo para nós? De fazer pescadores de homens. Será que seria um projeto de nós aqui? Eu numa ponta e Pedro no outro, André dizendo. E vamos passar aqui pela rua Dom Aureliano Matos aqui e pescar homens? Não, não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava lançando para eles uma nova proposta de vida. Um novo projeto que era na dimensão espiritual. Que era na dimensão do reino de Deus. Como eles eram pescadores, então Jesus faz essa ilustração e diz: vocês serão pescadores de homens. Vocês farão parte de uma revolução que mudará a história da humanidade. Olha só que coisa, eles não sabiam disso, mas mesmo assim aceitaram. Porque a Bíblia diz que imediatamente eles o seguiram. Então seguiram por quê? Porque creram. Porque ninguém segue ninguém deixando suas redes, deixando seu antigo projeto de vida, que era de pescador no caso deles, o seu trabalho, o seu ganha-pão, para seguir alguém que mal você conhecia de ouvir falar, e alguém chama você para um projeto que envolve o quê? Você deixar tudo ali e segui-lo para o resto da vida. Só sendo aqui um ato de fé genuíno. E outra coisa é que os desafios de seguir Jesus envolve aqui um novo significado. Veja bem, uma coisa é pescar peixe, mas outra coisa é pescar homens. Sabe por quê? Porque para Deus, o seu principal tesouro é homens, são pessoas, né? Porque quando Jesus ele fala dos tesouros, que ele diz: não acumuleis tesouros sobre a terra, mas sim tesouros no céu. Não é verdade? Quando ele fala isso, ele está falando de pessoas. Sabe por quê? Porque ninguém vai levar ouro para o céu. Não acumuleis tesouros na terra, mas tesouros no céu. E esse tesouro no céu que nós vamos acumular são pessoas. Esse tesouro é justamente as vidas que ele quer resgatar. E ele usa primeiramente esses homens que se tornam apóstolos, e ele usa a mim e a você hoje, que recebemos o chamado. Então, envolve um novo significado. Inclusive, quando Jesus muda o nome de Simão para Cefas, que quer dizer Pedro, que quer dizer pedra, ele está dando ali um novo significado, sem Pedro saber.
A mudança de nome era comum na cultura, porque o nome tinha muito significado da pessoa, na vida da pessoa. Então as pessoas só davam nomes que tinham bons significados, né? O próprio nome Jesus quer dizer o Senhor que salva, né? Entende? Então tinham nomes assim de forma positiva. E Jesus, ele muda o nome de Simão. Simão, eu não sei, eu acho que é filho do trovão, né? Eu não lembro. Filho do trovão. Mas ele muda para Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Porque seria Pedro que lançaria o alicerce, a primeira mensagem ali que surgiria a igreja. Sobre o que? O fundamento que seria próprio Jesus, né? Porque a pedra, sobre esta pedra, já não é mais Pedro. Tu és Pedro, você vai ser um instrumento, Pedro. Mas sobre esta pedra, como se Jesus apontasse para ele. Sobre esse fundamento, sobre eu, sobre mim, edificarei a minha igreja. Porque o fundamento, a pedra fundamental é o Cristo, né? E não Pedro. Mas o Pedro foi o instrumento para aquele momento. É mudança de significado. Aí eu pergunto a você, que significado a sua vida tem tido? Você tem vivido uma vida sem significado? Qual é o significado da sua vida, né? Se você morresse hoje, o que colocariam na sua lápide, lá no cemitério? Isso tem a ver com significado. Quem é você? Quem é você? Será que Jesus mudou o significado da sua vida? Terceiro lugar, outro grande desafio de seguir a Jesus é que todo mundo tem uma troca a fazer. Esses dois aqui deixaram as redes, deixaram o barco. E os outros dois, que Jesus mais na frente, quando chamou André e Pedro, que era o Simão, mais na frente ele diz, então, aí aqui verso 19, outra coisa, esqueci meus óculos. Meu Deus do céu. 19. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Esses aqui estavam fora consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, veja só, seguiram após Jesus. Você sabe o que é isso aqui? É uma troca, é uma abnegação, porque notem aqui que esses dois, eles não tinham apenas um barquinho de pesca. Não era uma pescaria, apenas daquela pescaria que a gente vai pegar corrói lá na barragem. Mas era uma empresa de pesca. Note que tinha os empregados aqui. Se tinha empregados, era uma empresa. Era um negócio de pesca. Eles pescavam e 24 horas ali para vender o peixe. Viviam daquilo ali e não era só eles tinham empregados que trabalhavam para eles. O que é que eles fizeram? Deixaram o pai sozinho. O pobre do Zebedeu ficou só com os empregados. Os dois filhos foram embora. Mas é porque o desafio de seguir Jesus envolve um preço a pagar. Agora, você sabe que só faz isso quem entende que o valor que ele vai adquirir lá na frente será um lucro, não é verdade? Até porque eles eram empresários. E empresário vive em função de lucros. Não é verdade?
Então eles entenderam o quê? Que seguir Jesus era um projeto de vida muito mais interessante do que a empresa que eles tinham. Eu não quero dizer aqui que você abandone sua empresa, seu negócio. Não, cada contexto é o seu contexto. Né? O que Jesus tinha aqui para André, para Tiago, e João e Pedro, ele tinha para esses 4 aqui. Mas eu quero dizer que sempre há um princípio da negação, sim. Há um princípio da negação. Há um princípio de prioridade. Porque o que falta no nosso tempo hoje não é tempo. O que falta é prioridade. Porque o tempo de hoje é o mesmo tempo que existia no passado. Mas não é uma questão de falta de tempo, é uma questão de falta de prioridade. E esses homens abandonam suas redes, deixam o pai sozinho com seus empregados e vão embora seguir Jesus, sem nem saber direito o que é que viria pela frente. Eu creio que no dia que eu e você fomos chamados, nem direito a gente sabia o que era que estava fazendo. Às vezes um momento de emoção ali, mas depois é que a coisa foi... Eu lembro no dia que eu entreguei a minha vida, meu coração para Jesus. Fazia tempo que eu frequentava a igreja, fazia tempo. Eu fui na convicção do que eu queria. Aí quando acorda no dia seguinte, a primeira coisa que vem na cabeça, eu sou crente. Não é uma mudança assim bem radical, não. É um projeto sério. Não é algo de brincadeira. Não tem a ver com brincadeira. Não tem a ver só porque você aderiu a uma nova religião. Não tem a ver com nada disso. Envolve algo sério que diz respeito à vida. E é algo que todo ser humano precisa fazer. Não é verdade? Todo ser humano precisa seguir a Jesus. É algo essencial na vida do ser humano. Não existe um ser humano na face da terra que não precise seguir a Jesus. Deixar as suas redes, deixar as suas insignificâncias, né? Às vezes deixar os seus ídolos para trás. Lembra de Raquel, que escondeu os seus ídolos? Porque o ídolo não era o objeto em si, mas era o que estava no seu coração. Então, o ídolo é tudo aquilo que está no nosso coração que impede de nós seguirmos a Jesus. Aqui é como se fosse alguém lançando. E me vem à mente agora, quando aqueles homens jogam seus livros, aqueles ocultistas, está lá no livro de Atos, eles queimam seus livros imediatamente para seguir a Jesus. A gente tem dificuldade muitas vezes de deixar algo para trás, né? O que é que na sua vida você está tendo dificuldade de deixar para trás? Um dia você pôs a mão no arado, mas aí de vez em quando você tem dificuldade, ainda dobra o pescoço olhando para trás das coisas velhas, das coisas antigas, dos hábitos velhos, dos hábitos do velho homem. Eu estou falando disso, eu não estou falando de objetos materiais. Porque o negócio de Jesus para com você não tem nada a ver com o material, porque tudo é dele. Mas tem a ver com as intenções do coração. Tem a ver com aquilo que está nos seus hábitos de vida. Tem a ver com aquilo que ainda existe dentro de você, que precisa ser arrancado, mas você reluta em arrancar. Que agrava a adoração. Até impede
Porque a adoração, ninguém consegue adorar a Deus em pecado. Percebe? E aí, qual é o significado de você servir a Jesus? Eu quero dar a definição aqui. Primeiro que, assim, seguir a Jesus, ele vai além das liturgias. Eu estou cansado de dizer isso aqui. Jesus não está preocupado com a sua liturgia. Jesus não está preocupado com o seu zelo, porque você chega sempre no horário ou antes do horário. Porque você é zeloso. Claro que isso aí é necessário, isso diz respeito também o que está também no seu coração. Né? Porque se você é um relaxado, está dizendo que o seu coração também não está nem aí. Não é verdade? Mas o que eu quero dizer aqui é que Jesus olha sempre para dentro. Enquanto o homem examina o exterior, Deus está examinando o coração. Mas trata-se aqui de aceitar a sua presença, a presença de Jesus na sua vida, primeiramente. Depois, de aceitar também o poder transformador de Deus na sua vida. Você tem experimentado o poder de Deus na sua vida, o poder transformador? O poder que lhe faz vencer o pecado, o poder que lhe faz ultrapassar as tribulações? Isso é poder de Deus. É poder de Deus. O fato de você estar aqui e você não ter acometido de uma enfermidade que poderia ter te levado à morte, porque Deus lhe preservou. Agora, você sabe por que você está aqui? Vou repetir o que eu disse na quinta. Por que você está aqui? Preservado da morte? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque Deus está honrando com você o chamado que Ele lhe fez naquele dia. No dia 3 de julho de 2002, o chamado que Ele fez na minha vida. Você deve lembrar da data que Jesus lhe chamou. Você lembra da data? A partir daquele dia, Deus tem lhe honrado. Agora eu quero lançar o inverso. Você tem honrado a Deus? Você tem honrado o chamado de Deus para a sua vida? Né? E terceiro, aceitar o seu governo. Jesus precisa governar os preceitos da sua vida. Né? Seguir a Jesus tem um efeito, tem efeitos. Veja só. Quando nós resolvemos seguir a Jesus, a primeira coisa que há é que nós assumimos os pensamentos dele. Né? Por isso que envolve muito mais do que a liturgia. Se você vive só de liturgia, de domingo em domingo, de quinta em quinta, mas a sua mente está presa ainda nesse mundo, eu convido você a se desligar, a deixar as suas redes, a abandonar o seu barco, porque o seu barco vai afundar. O seu barco vai ser travado pelas ondas. Eu convido você a abandonar as redes e assumir o pensamento de Cristo. Agora você vai aprender com Ele. A partir do momento que André e Simão Pedro passam a andar com Jesus, a partir do momento que Tiago e João passam a andar com Jesus, eles passam a aprender a viver conforme os pensamentos de Jesus. Eles passam a viver conforme os princípios ensinados por Jesus. Os valores. Eles passam a ter as atitudes que Jesus teve. Muitas vezes não tiveram, né? Falharam. Não quer dizer que você andar com Jesus, não quer dizer que você não vai falhar. Não quer dizer. Até porque você é um ser humano. Né? Mas que quer dizer que quando você falhar, o Espírito Santo vai lhe incomodar. Né? E aí, andar com Jesus, seguir a Jesus, vai fazer você assumir
o coração dele, sabe? E isso é um processo. Primeiro você começa a pensar como ele. Depois você começa a entender os princípios e valores que ele ensina. Depois, aí vem, você começa a aplicar. Você começa a ter atitudes que Jesus teria. Aí depois, mais profundamente, você começa a ter o coração dele. Eu queria sugerir um livro para você. Um livro de Max Lucado chamado Simplesmente como Jesus. Ele fez você, mas recusa-se a deixar do jeito que você está. Ele quer te fazer simplesmente como Jesus. Isso é um livro maravilhoso. Ensina, assim, aplicações maravilhosas para que você aprenda a ser como Jesus. Existe alguém nessa vida pela qual nós devemos imitá-lo, a não ser Jesus? A Glória falou aqui que você não deve fazer as coisas para o seu pastor, não foi? Assim? Fazer as coisas para a sua igreja. Fazer as coisas para a esposa do pastor. Fazer as coisas para o seu líder. Você deve fazer as coisas para Jesus. Então, você obedece ao seu líder porque você obedece a Jesus. Primeiramente. Então, o projeto de Deus é esse, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E aí, a gente vê esses 4 com a disposição imediata de segui-lo, de abandonar, né? Porque 2 ações eles tiveram. Primeiro, tiveram que abandonar para poder segui-lo. Porque ninguém pode segui-lo sem abandonar as redes. Mas existem aqueles que criam um mecanismo de defesa e vão empurrando a vida com a barriga, né? Vão empurrando a fé com a barriga. Aqueles que são demorados. Aqueles que recusam-se a deixar o seu status. Aqueles que recusam-se a deixar a sua compulsão pelo trabalho. Hoje tem sido um problema muito sério dos cristãos. É a compulsão pelo trabalho. As pessoas estão trabalhando demais. Porque Deus não condena o trabalho de maneira alguma. O trabalho é algo que dignifica o homem. O trabalho foi criado por Deus porque lá no Éden, Adão já trabalhava. Né? Quando o mundo era perfeito, já existia trabalho. Já existia tarefa, porque foi dada a tarefa para Adão cuidar do jardim. Isso é trabalho. O problema depois da queda é que veio a fadiga do trabalho. E veio também o apego, o amor ao trabalho, a compulsão. E aí a gente vê muita gente compulsivo por trabalho. Dizem pesquisas que um dos processos que mais atrapalha o crescimento dos cristãos é justamente a compulsão pelo trabalho. Porque você trabalha tanto que não tem tempo mais para Deus. Entende? Trabalha, se esgota. E aí se torna cansativo. Né? Então, eu quero dizer uma coisa para você. No dia que o seu barco afundar, no dia que vier a tempestade ela não vai ter pena da sua compulsão, ela não vai ligar para o seu status que você tanto preserva, ela não vai ligar para nada na sua vida que impeça de você, que o ídolo que você guardou
tempestade da vida, ela não vai ter pena de você. De maneira alguma. Por isso eu convido você a abandonar o seu barco, abandonar as suas redes, para ter um compromisso sério com Jesus. Com Jesus. E aí, eu queria encerrar esse momento dizendo aqui algumas coisas para você. É que seguir a Jesus é participar de uma grande revolução contra as forças que tentam arruinar a sua vida. Eu sei que não é o caso desses homens aqui. Esses homens aqui estavam até bem. Provavelmente a empresa ia bem. A Bíblia diz aqui que, no outro texto, que eles não pegaram peixe a noite toda, né? Aqui Marcos conta de forma resumida. Estava meio ruim de peixe, mas dava para sobreviver. E Jesus opera um milagre aqui. E eles reconhecem Jesus opera esse milagre justamente como um sinal da sua divindade, porque os milagres de Jesus justamente foram para manifestar a sua divindade, a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E ele manifesta na vida desses homens para que esses homens entendam que ele é Deus. E Pedro compreende isso. E Pedro, a partir dali, resolve seguir. Está lá em Mateus capítulo 4, verso 18. E aí, não era o caso desses homens. Ele tinha um problema. Mas eu sei que tem muita gente, tem muito mais problemas. Tem gente que geme, assim como a natureza. Nesse exato momento tem gente gemendo na cama do hospital. Nesse exato momento eu sei que tem gente com a intenção de se matar, de se suicidar. Tem gente ardendo em depressão. Tem gente ardendo pela dor da traição. Tem os mais diversos tipos de sofrimento. Mas o projeto de Deus é para que cada um de nós, sobrevivente dessa terra, participe desse grande movimento liderado por Jesus de Nazaré. Não é pelo pastor nenhum. Pastor não é mediador entre Deus e o homem. É como sacerdote igual aos outros. Mas o projeto de Deus é para que as forças espirituais do mal sejam banidas, sejam aniquiladas, e que cada pessoa que resolva segui-lo encontre salvação, encontre o caminho da redenção, da libertação e da paz. Participar desse grande plano de salvação, tanto da sua própria, da minha, também quanto das outras. Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. É essa a proposta de Jesus. Esteja disposto a pagar o preço, para que esse plano redunde na vida dos outros, assim como redundou na sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Que você possa refletir hoje à noite no encontro que você teve com Jesus naquele dia.
Naquele dia eu creio que não foi algo banal. Eu creio que foi algo sincero. Lembra do tempo do primeiro amor? Que você tinha um prazer, que ansiava pela sua presença. A igreja passou esse tempo louvando em casa, mas a esperança de Deus é que o mesmo fogo continue. Que a mesma edificação, que a sua igreja tenha sobrevivido e tenha se edificado tanto quanto aqui na grande reunião. A grande reunião é uma grande reunião, mas a pequena reunião também é uma pequena reunião. O pequeno culto também é um pequeno culto. A Bíblia está nas suas casas, as Bíblias estão nas nossas casas, não está só aqui. Nós vivemos num mundo de informações. E que a gente possa viver, como diz no Salmo 84, a minha alma anseia pelos seus átrios. Que a gente possa ansiar pelos átrios do Senhor. E possamos sobrevivermos a todos os males dessa vida e caminhar firmes na tua presença. Amado Deus, obrigado, Jesus, por este momento. Toma conta desta casa, meu Deus. Esta casa que eu diga o coração de cada um. Porque da casa material o Senhor já cuidou. O Senhor já tem cuidado. Da casa institucional também. Mas eu quero te pedir, meu Deus, pela casa espiritual, ao qual nós somos esse tabernáculo, morada do Santo Espírito, morada desse Deus Santo, que por amor, que por infinita bondade resolveu habitar. Que em nome de Jesus, limpa a tua casa, meu Deus. Limpa a tua casa, Jesus. Vem trazer santidade para o teu povo. Crescimento, novidade de vida, novo nascimento, arrependimento e fé. Mudança de mente, mudança de hábito. Tudo novo na vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.